Olá, vamos pensar um pouco. Tudo que a gente possui, sabe, desde uma casa até uma música, tudo isso é classificado pela lei. E pode até parecer um detalhe técnico, meio chato, mas essas classificações têm consequências gigantescas no nosso dia a dia, definindo como a gente compra, vende e protege nosso patrimônio. Nesta análise, a gente vai desvendar essas categorias. Vamos começar com o conceito geral, depois mergulhar nas distinções mais importantes e, por fim, vamos ver as classificações que protegem tanto a sociedade quanto a família. Juridicamente falando, todos eles são bens, só que a lei trata cada um de um jeito muito, mas muito diferente. No final dessa nossa conversa, vai ficar bem claro por que essa distinção é tão fundamental. Ok, vamos começar do começo. Antes de sair classificando tudo, a gente precisa entender o que a lei realmente considera um bem. Pensa nesse conceito de uma forma bem ampla. É um termo que abrange quase tudo o que alguém pode ter. E não é só sobre coisas que a gente pode tocar, como uma cadeira, por exemplo. Entram aí também criações da mente, como os direitos autorais de uma música. Bom, agora a gente chega na classificação principal, aquela que tem mais consequências práticas no direito civil. É a que se baseia na relação que o bem tem com o solo. Os exemplos aqui são bem fáceis de visualizar. Um animal que se move sozinho, um computador que pode ser levado para qualquer lugar, e olha que interessante, até a energia elétrica, por determinação da lei, é considerado um bem móvel. A palavra-chave aqui é mobilidade. Essa categoria vai além do óbvio que seria só terreno e prédio. O direito a uma herança, por exemplo, antes da partilha dos bens, é considerado um bem imóvel. E isso não importa se a pessoa que faleceu deixou só carros e dinheiro. É o que chamam de ficção jurídica, mas que tem um propósito bem real. E é aqui que a teoria encontra a vida real. Essa tabela mostra o porquê das coisas. Sabe toda aquela burocracia para comprar uma casa com escritura, registro em cartório? Não é por acaso, é porque a lei a enxerga como um bem imóvel. Agora, e um celular? A compra é simples, né? É só a entrega do aparelho, a tal da tradição. Isso acontece justamente por ser um bem móvel. Beleza, já falamos da localização física. Vamos avançar agora para a natureza do bem em si. Será que ele pode ser substituído? Ou será que o uso acaba com ele? Essa diferença é importantíssima para os contratos. Dá para pegar emprestado e devolver qualquer nota de R$ 100, porque o dinheiro é fungível. Mas se alguém pega emprestado uma pintura específica de um artista famoso, tem que devolver aquela exata pintura. Ela é única, infungível. Muita atenção aqui, porque consumível pode ser tanto físico, como comer uma maçã, quanto jurídico. Pensa só, um carro no estoque de uma concessionária. Para a loja, aquele carro é destinado à venda, à alienação, certo? Então, juridicamente, ele é um bem consumível. E é aqui que as coisas ficam bem interessantes, mostrando como essas categorias podem se sobrepor de um jeito maluco. Um vinho, por natureza, foi feito para ser bebido, certo? Consumido. Mas e se uma cláusula legal num testamento proíbe a venda dele? Do ponto de vista do direito, ele se torna inconsumível. É um verdadeiro quebra-cabeça jurídico. Certo. Agora vamos explorar como a lei enxerga os bens que estão conectados entre si, onde um existe basicamente para servir ao outro. A lei divide os acessórios em 5 tipos diferentes, como a gente vê na tela, desde o aluguel que um imóvel gera até uma reforma feita na casa. Cada um desses tipos, frutos, produtos, pertenças, benfeitorias e partes integrantes, tem regras próprias e bem específicas. A regra geral aqui é bem famosa. O acessório segue o principal. Isso quer dizer que se o bem principal é vendido, os acessórios, na maioria das vezes, vão junto no pacote. Mas como tudo no direito, existem exceções bem importantes. E aqui está a grande exceção que eu falei. As pertenças não seguem automaticamente o bem principal numa venda, a não ser que isso esteja escrito lá no contrato. Elas servem ao bem principal, mas não se misturam com ele, mantêm sua identidade. Vamos ver um caso prático que ilustra isso perfeitamente. Pensa nos controles especiais de direção num carro adaptado. Eles servem ao veículo, mas não são parte do carro em si. Legalmente, isso cria uma distinção surpreendente. Se não tiver nada escrito sobre isso no contrato de venda, o vendedor pode sim tirar esses controles antes de entregar o carro. Bom, agora vamos dar uma olhada num panorama mais amplo para ver como essas classificações se aplicam a bens que são do Estado e aqueles que são essenciais para uma vida digna. No geral, os bens públicos de uso comum e especial não podem ser vendidos nem adquiridos por uso capião. É uma forma de garantir que os rios, as praças e as escolas continuem servindo ao benefício de todo mundo. Essa é uma proteção jurídica muito poderosa. Ela coloca em prática aquele princípio de que todo mundo precisa ter uma base, um lar,
que esteja protegido de certas dificuldades financeiras. É o direito patrimonial se conectando diretamente com a dignidade humana. Então, o ponto central de tudo isso é que essas classificações não são só caixinhas teóricas, são regras que definem a propriedade, que moldam os contratos e que protegem nossos bens mais importantes, desde a praça pública até a nossa própria casa. E, para fechar, fica uma provocação. A tecnologia cria bens que nem existiam antes e o direito precisa correr para acompanhar. Como é que a gente classificaria um satélite em órbita ou uma obra de arte digital, um NFT, usando essas categorias clássicas? A discussão, olha, está só começando.